Shit happens. Eu não sou capaz. Eu sou um estudante médio de uma universidade média, numa cidade média. Pobreza, isso é outra realidade. Não faz parte do meu mundo. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho tempo nem dinheiro para trabalhar com isso. E é muita desculpa, é muita história, é muita mentira que eu vivi por 17 anos da minha vida, que eu ficava falando isso e eu ficava em silêncio, olhando para situações de pobreza, fingindo que isso não acontece, fingindo que isso é mentira. Eu usei essas desculpas por 17 anos da minha vida para olhar para o porteiro que eu sabia que morava numa favela, que eu sabia que não tinha água em casa, e eu fingia que não era nada demais. E hoje eu vim aqui para o palco do TEDx para contar para vocês como foi a experiência de parar de inventar desculpas e começar a me colocar em movimento. Minha história começou quando pela primeira vez eu entrei numa favela no Rio de Janeiro. E lá, eu lembro claramente meu primeiro choque. Quando a gente entrou pela rua principal, e eu comecei a ver todo aquele lixo. O cheiro de coisa podre no ar. Tinha uns porcos gigantes nos esperando. Essa foto é no lugar onde a gente trabalhou. E no meio desses porcos, tinham crianças. Porque é muito diferente do que ver no slide, ver aqui na foto, é estar lá, é sentir o cheiro no ar. Isso foi chocante. Porque ali eu aprendi que não é outra realidade, não é outro mundo, é o meu mundo. É a minha realidade que tem pobreza. São as crianças do meu mundo que estão lá, pisando em gilete, buscando no lixo algum brinquedo para fazer. Alguma coisa, arranjar alguma diversão, porque lá às vezes não tem nada. Mas eu ainda seguia com aquela mentalidade de estudante universitário, de que eu não tenho tempo para nada. Porque é muita prova, é muito trabalho, o curso de engenharia civil é muito difícil, né? E essa história de não ter tempo, ela é desconstruída bem rápido, quando começa a conversar com as mulheres nas comunidades. Parece um TEDx, é uma história de superação mais monstra do que a outra, é uma coisa impressionante. Uma das histórias que me chocou foi a história da Dona Maria. Dona Maria é uma mulher qualquer, de uma comunidade em São Paulo. A gente começou a conversar um pouco sobre a jornada de trabalho, né, dela e da minha. E eu com toda aquela arrogância de estudante de engenharia, de que, meu curso é muito difícil, mas a gente tem um futuro promissor. E ela com toda aquela humildade de uma senhora de comunidade, que trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã. Ela virava à noite todo dia limpando o quarto de motel, de 50 a 60 quartos por noite. E de manhã, ela não chegava em casa para ir dormir. Ela chegava em casa para cuidar das 10 crianças que moravam com ela. E ela dormia 4 horas por dia. E eu comecei a me questionar. Quem é que não tem tempo para mudar essa realidade? É a Dona Maria, que cuida de 10 crianças? Ou sou eu? Porque a Dona Maria, cuidando de 10 crianças, dormindo tão pouco, e lutando tanto para mudar isso. E toda aquela vontade de energia, porque eu lembro claramente, quando ela contou essa história, ela só queria contar pra gente que ela estava começando a trabalhar mais, porque agora ela saiu um pouco mais tarde, porque ela estava começando a colocar os dados no computador. Ela escrevia o nome das pessoas que chegavam no motel. E eu comecei a ficar chocado de que tu trabalha tanto e tu está te orgulhando por conseguir fazer mais. E toda aquela vontade de fazer aquelas crianças crescerem e se movimentarem, era porque era parte da realidade dela. Que aquelas crianças, ela não queria ver os filhos dela e os filhos da vizinha passando fome. Então ela lutava por isso, porque é a realidade dela. Só que aquelas crianças são da minha realidade também. Eu não quero ver os filhos da Dona Maria passando fome, porque são da minha realidade. E na minha realidade, aquelas crianças não vão passar fome. Então eu voltei, agora tentando descobrir o que eu posso fazer em relação a isso.
qual é o meu papel dentro das favelas, dentro das comunidades. E mês passado eu tive uma experiência, começou a me contar um pouco mais do que eu posso fazer. Interessante que eu entrei num programa chamado Guerreiros Sem Armas e a gente foi trabalhar numa favela, em Santos. E lá a gente já chegou com um olhar diferente. A gente chegou para buscar a riqueza, buscar as belezas locais, desde grafites lindos até alguns detalhes cuidados, uma plantinha bem cuidada, todos os detalhes que transformam aquilo no melhor lugar do mundo. Porque a pobreza, as favelas, não é um lugar horrível de viver. Às vezes tem muita riqueza lá dentro, só que ninguém olha. Ninguém entra na favela e diz, nossa, aqui tem muito pneu, que dá para fazer muito brinquedo. A gente chega e olha, aqui é muito pobre. Que nem eu olhava para aquelas crianças brincando com um monte de lixo e ficava triste. Mas na verdade aquelas crianças eram fantásticas, porque elas ficavam inovando e criando brinquedos no meio do lixo. Então a gente chegou buscando essas riquezas e para aprender. Porque não sou eu, estudante universitário, que vai ensinar para a favela como resolver problema de pobreza. Eles sabem fazer. Eles têm todo o conhecimento, toda uma experiência de anos lá dentro construindo isso. Então eles vão saber fazer. E a gente foi ouvindo histórias em histórias, de novo, um mundo de aprendizados, para aprender e reaprender, conhecer a comunidade e se reconhecer. Porque eles sabem que eles moram numa favela, num lugar que é pobre. E eles param, às vezes, de reconhecer as riquezas do outro lado. Pô, tem um cara que faz uns grafites lá, até que é bonito. Daí tu olha uma parede linda, fantástica, que ele cuida. Então, toda essa riqueza, porque a comunidade ela tem o poder de construir os seus sonhos. E é sério, os caras levantaram um morro inteiro, onde era um mato, conseguiram levantar um morro, com ruas, com espaços, com tudo. O que falta para eles construírem um sonho? Então, nesse papo, nessas conversas, a gente começou a buscar um sonho em comum. O que une essa comunidade? O que é que vai tirar as pessoas que têm aquelas discussões políticas, ideológicas lá dentro, mover elas para trabalhar junto? E a gente foi montando projetos, desenvolvendo um projeto único. Mas para não ficar só na conversa, a gente passou 3 semanas só conversando e montando reunião. Chegou a hora de botar a mão na massa. E daí, no final do mês passado, algumas semanas atrás, a gente foi para construir o sonho, literalmente. Foi muito engraçado que, nesse momento, eles começaram a tomar um choque. Porque a gente falava, vamos construir, vamos fazer, a gente consegue fazer, a gente é capaz. E daí, na hora de levantar um centro comunitário de 2 andares, que era o sonho, a gente tinha 4 dias. Eles chegaram, a gente olhou e disse, tá, e como é que faz concreto? Tu é estudante de engenharia civil, como é que tu não sabe fazer concreto? Então, deu uma criança de 8 anos, foi lá e nos ensinou a fazer concreto. E o sonho também tinha um parquinho, uma área de lazer, reforma de uma quadra. Era praticamente impossível fazer em 4 dias o que a comunidade não faz em 30 anos. Mas a gente estava lá para fazer diferente. Então vamos trabalhar junto, porque os guerreiros sozinhos não sabem fazer. E a comunidade começou a se empoderar disso. A dizer, a gente vai fazer então. Então vamos fazer junto. E foram vindo, as crianças começaram a tomar conta do espaço delas. Isso aqui foi fantástico, porque eles tiveram que subir um morro inteiro com carrinho de bloco e puxando na corda, porque um sozinho não conseguia. Então todo esse empoderamento, dizendo a gente vai fazer, a gente vai cuidar disso, é meu. E foi fantástico, porque a gente terminou o mutirão, a gente não conseguiu levantar o centro comunitário. E aí? Não está pronto. Os guerreiros, no trabalho deles, não terminaram. Mas o centro comunitário não é dos guerreiros. O centro comunitário é do Tetel. E eles começaram a levantar essas paredes. Essa foto é de 2 semanas atrás. 1 semana depois de a gente ter terminado o mutirão. Eles não precisavam dos guerreiros. Eles não precisavam de ninguém. Eles já tinham material. Eles conseguem, com amigos, parcerias com prefeituras, sim, são possíveis. Mas a gente não vai depender de ninguém. Porque é o meu sonho. Como a Dona Maria, que tinha lá toda aquela vontade para cuidar daquelas crianças, e ela não vai esperar ninguém para cuidar delas, ela vai cuidar sozinha. Se tiver alguém para ajudar, é melhor, mas ela não vai parar por causa disso. Aqui a gente viu isso. E tem um vídeo que, para mim, retrata muito esse momento de virada de chave, de dizer que isso é meu e eu vou construir. A história desse vídeo é que está acontecendo esse mutirão, esse momento de construção do sonho, e chega um pedido da prefeitura para eles pararem. E daí começa todo o envolvimento. Por favor.
Eu sou a Raíssa, eu sou de São Paulo. A principal parte que me desmotivou foi ver que quão difícil é engajar as pessoas numa comunidade como a Prainha, em que as pessoas praticamente tinham perdido a esperança pela vida, pelo ser humano. Era tudo tão fragmentado que eu perdi um pouco do sentimento de união, que é o que a gente trabalha tanto aqui. Isso deu um vazio por alguns instantes. A gente é responsável por tudo que está acontecendo aqui. E responsável por cuidar da gente. Eu estava muito reflexiva sobre o que é o milagre, então, né? Que o milagre para mim não é a construção de uma coisa física. E eu estava me deixando um pouco angustiada eu quero muito ver o milagre acontecer. Eu reparei que estava tendo uma movimentação. Nós quer saber quem é que vai ficar responsável. Então, aí vocês que vão decidir. Eu tô me fudendo aqui a semana todinha, não fui trabalhar hoje, tenho 3 filhos pra criar. Não quero ver isso aqui daqui 4, 5 meses no chão. Lógico que não. Você tá me entendendo? Vamos zelar pelo que é nosso. Então, vamos cuidar. Não é verdade? A realidade é essa, mano. Tá todo mundo se fudendo aqui, cara. O ideal é que vocês se Não, eu juntem pensei que tinha uma pra pessoa cuidar. que ia ficar Não tem, com não. você, entendeu? Não, vocês que têm que cuidar. E aí vocês vão sentar com os jovens, que foram eles que pediram. Eles que pediram esse espaço, E é. os pais pediram para ter lugar para os jovens e para os filhos ficarem. Então, no fundo, é responsabilidade de todo mundo. Com certeza. É um espaço Não, mas da eu pensei que comunidade. teria um Não. livro aqui. Não, não. Vocês que cuidam, porque é de vocês. Deu 5 minutos, a Marina chegou e veio falando que a prefeitura tinha ido lá aquele dia e falado que na verdade aquele terreno é ilegal. Eles estão pedindo pra gente parar. E pra gente tem uma questão de... Guerreira, escuta bem uma coisinha. Nós estamos com você até agora. Nós Qualquer estamos com coisinha vocês. com você que dá, não vai dar nada. Você mandou parar, vocês pararam. A nós, a população aqui, nós continuamos. Já era. Eu gostei de você de uma coisa, que você dá até lágrima Lágrima, nos mano, olhos olha como eu tô, pra olha, ó. ajudar, mano. Gostei mesmo, ó, você é da hora. Você mesmo, eu vi mesmo, tá bom? Essa Você noite tá de toda. parabéns, ó. Você fez tudinho e eu vi que você não gostaria que tirasse nós daqui. Gostei mesmo, ó. Essa daí foi guerreira aqui, ó. Gostei mesmo, ó. Deixa eles vir. Na hora que vier, Tamo junto, tamo Nós junto. tamo aqui, mano. Tamo junto, pô. Tamo Porque pra junto. mim isso é importante. Tamo junto, Muito Mari. foto no trabalho de Tamo novo. junto. Nós estamos fazendo lazer pras crianças. Tamo junto. Quando eles vinham, eles não Amor, deram prego. você tá junto com nós? Vai fazer o lazer aí, ó. Tá junto. Tamo junto. Vocês vão embora, nós vamos pôr um pico de luz e vamos terminar o barracão. Tá bom? Fechou. Vocês são nossa família. Vem cá, menino. Ai, gente, eu tô... Não consigo nem falar, imagina. Pelo menos na minha visão, a gente atua como canal, para eles entenderem o poder deles como um grupo, como eles podem transformar aquilo. Eles viram, sim, é possível, é nosso, ninguém vai destruir isso. Então, isso é um milagre. Não, sem subir nas costas, sem subir nas costas. Sem subir nas costas. Nesse vídeo o que acontece é que está acontecendo um mutirão, chega o pedido para parar e o morador ele começa a ficar desesperado. Começa a dizer, esse é o parquinho para crianças, a gente vai ir. Vocês podem ir embora, vocês podem parar, mas a gente vai levantar o barracão. A gente vai botar um bico de luz e vai levantar isso aqui. E a gente vai trabalhar isso aqui de noite. A gente bota uma luz, a gente se vira. Essa independência que ele começa a criar, esse empoderamento de que eu vou fazer, eu vou construir isso aqui. Porque aqui a gente tem pedreiro, o que precisa construir essas paredes? Precisa de um pedreiro, a gente tem pedreiro. Precisa de mão de obra, a gente tem mão de obra. Precisa de vontade, a gente tem vontade. Precisa de gente para fazer, isso aqui é um morro, gente não falta. E toda aquela pressa que aparece nos olhos dele, que aparece na Dona Maria para cuidar daquelas crianças, também é muito engraçado, porque ela é linkada com a minha geração. Porque todo mundo fala que a gente é a geração mais apressada da história, a geração mais ansiosa, a geração que está tudo correndo sempre, a geração que tem essa loucura assim de vida, mas a gente também é a geração mais empoderada que já existiu. A gente é a geração que tem a maior quantidade de tecnologia. A gente tem... Agora tem gente brasileira que vai estudar em Harvard. Isso nunca pôde acontecer na história. A gente roda um mundo. Mas a gente também é a geração com as maiores responsabilidades que já existiram. Eu ouvi isso da boca do secretário-geral das Nações Unidas. Quando ele olhou para a gente e disse, não sou eu que vai mudar essa realidade.
Não sou eu que tenho o potencial de mudar isso. Tu não é a geração mais empoderada? Então é tu que vai fazer. A gente não pode esperar. A gente tem toda essa pressa, a gente tem que usar isso. Porque a gente é a primeira geração que pode solucionar a pobreza no mundo. E é uma pobreza que faz parte da nossa realidade. É a nossa realidade que tem pobreza. É a nossa realidade que tem mulheres hoje que vão virar à noite de novo trabalhando. E a gente pode mudar isso. Mas muita gente vai olhar e vai dizer, cara, é muito difícil. É muito difícil entrar numa favela e levar olho torto de traficante armado. Ou quando a gente foi entrar no Tetel, e a prefeitura recomendou, cara, entra em qualquer favela, mas lá não. Porque lá ninguém entra. E a gente entrou e tinham pessoas com armas o tempo inteiro aparecendo à nossa volta. É difícil? Dá medo? Dá medo. Não vou dizer que eu estava tranquilo porque era meu sonho. Não, cara. Estava morrendo de medo, para não falar outras coisas. E a gente dava muito medo. É muito difícil o dia que a gente tinha que subir o dia inteiro, começar um mutirão, que é o dia do brilho no olho, de vamos fazer acontecer, e caiu uma tempestade. Choveu demais naquele dia. E era o dia de limpar tudo. É difícil? É difícil. Mas muito mais difícil do que qualquer coisa dessas é fingir que pobreza não existe. É passar todo dia fingindo que eu não sei que eu posso mudar essa realidade. É fingir que eu não sou capaz. Esse fingimento de que eu não posso fazer isso, isso é muito mais difícil. Isso é o que me dói. Isso é o que me doía. Eu vim aqui convidar vocês para sair hoje daqui com determinação. Não é para sair do TEDx inspirado e com vontade. Não, é para sair com determinação. Com aquela vontade de, a gente vai construir o barracão. A gente vai cuidar dessas crianças. Então vamos levantar e fazer diferente. Obrigado.